Go. 3. Ei, meu carro precisa de mais cavalos, podemos pôr a correr na esteira. Hoje vamos falar de quê? Dyno, roda a vinheta! Em primeiro lugar, pessoal, agradecer a todos vocês que têm comentado, que têm partilhado com os meus amigos, têm deixado aquele like e votos de um bom 2023 para todos. E vamos ter muitos mais vídeos este ano, amor, não é? Exatamente. Não fiquem ligados, por favor. Agora, Egg, para começar, o que é isso de esteira, dyno, dinamômetro, o que é? Basicamente, dyno, dinamômetro, esteira, acho que são os nomes mais comuns, né? Banco de testes, bancada de testes, nomes para tudo. Basicamente, este equipamento que a gente tem aqui atrás de nós, não este está aqui embaixo. Não é esse equipamento, né? Aqui embaixo de nós, que serve para medir torque, ok? Mas as pessoas estão a falar, nossa, não é um cavalo. Isso de torque, cavalos, eu estou acostumado a ver cavalos. Tu gazetaste esse vídeo aqui que falamos de torque e cavalo. Mas também, pessoal, matemática, vir beber a ler história. Olha lá, pá. Ok, torque é o que o dinamômetro mede. Por que torque? Porque é o que se consegue medir no rolo. Então, o dinamômetro mede torque que segue para o rolo. Então, basicamente, mede torque na roda. E como tu não sabes, mas aquele pessoal lá sabe que viu o vídeo aqui, ok? A partir do número de torque consegue-se calcular os cavalos que tem na roda. Okay? Quer dizer, cavalos então é um número inventado, malta, fazemos matemática depois de saber qual é o torque. Há uma relação muito próxima entre cavalos e torque, praticamente a mesma que donos de BMW e mecânicos têm. Muito próxima. Muito próxima entre cavalos e torque. O que acontece? Basicamente, cavalos são torque durante um período de tempo, ok? De uma forma muito simples, é isso que são cavalos, ok? Ok, então torque o que é? Torque é a força que desses está a ser cavalos. aplicada naquele, a cada volta que o motor dá, ele aplica torque, ele aplica força. Cavalo é essa força é aplicada durante um período, que são as rotações, e dá um número de cavalos. Okay? Tem um vídeo sobre isso que explica detalhadamente como é que são os cálculos que são feitos e como é que surgiu o termo cavalos, ok? E quem é que inventou esse termo. Tem tudo lá naquele vídeo. Eu acho que ele tem que ver depois porque faltaste o vídeo. Ei, bro, vais me matar por causa disso? É uma grande matemática. Você está vendo um grama de história, bro. Basicamente, o dinamômetro é um equipamento que permite aos preparadores auxilia, na verdade, os preparadores no seu trabalho, ok? Como eu mais disse no intro, pôr o carro na esteira não aumenta cavalos, não aumenta mentira aí, que afinal são cavalos. A gente põe a correr os cavalos, ficam mais fortes. Nada, também não vale a pena dar whey protein, nada. Yes, 100%. You've taken nothing ever, apart from protein shakes. Acontecer, ok? Essa esteira não serve para isso. A esteira é para auxiliar o preparador, ok? Ok, essa é só para medir, para o preparador saber acertar depois os parâmetros e atingir os números que quer. A esteira, o dyno, dá ao preparador uma ferramenta para acompanhar o progresso da sua preparação, porque além da esteira poder dar números precisos de torque na roda e, consequentemente, calcula cavalos na roda, podem também, vou falar um bocadinho mais de frente, podem também dar números no motor e etc. Eles também têm bastante sensores, como sensores de temperatura, têm sensores de mistura de combustível, sensores de pressão de turbo, tudo isso está incorporado no sistema do dyno que permite ao preparador saber qual é a direção que ele está a tomar e se aquilo está a dar resultados ou não. Ok. Agora, uma pergunta. Existem vários tipos de dynos ou não? Exatamente, existem vários tipos de dynos, ok? Vou falar aqui de 3 que são bastante populares. Eu acho que só são esses, mas posso estar enganado. Se estiver enganado, deixem aqui embaixo se conhecerem algum outro tipo de dyno. Tens o dyno de chassi, que é este dyno aqui, basicamente, que é um dyno de esteira, de rolo. Okay? Alguns dynos de esteira levam 2 rolos, como é o nosso caso, ou um rolo, ou então também tem os dynos de tração às 2 rodas, que é este, e tem os dynos de tração às 4 rodas. Okay? Basicamente, a maior parte dos dynos de tração às 2 rodas são, eu vou usar aqui um termo em inglês, upgradable. Para um dyno de tração a 4 rodas, que é o nosso caso, a gente precisa de um outro rolo e de um upgrade de software para ter um dyno 4-wheel drive. Outra pergunta, por que é que nós temos que ter essas diferentes configurações dos rolos, Jake? Basicamente porque temos diferentes configurações de transmissão nos carros. Okay? Este é um dyno de chassi, então tu pões o carro em cima do equipamento, então tens carros front-wheel drive, tens carros com rodas de tração à frente, exatamente, atrás, tens carros rear-wheel drive com tração atrás. Um dyno deste tipo consegue fazer os carros de tração à frente e de tração atrás.
não consegue, porém, fazer um carro de tração integral. Ok. Isso não são as carrinhas, só para ficar claro, porque as carrinhas são carros 4x4 que podem funcionar em two-wheel drive, em modo de tração duas rodas, quase sempre tração traseira, rodas então atrás, pode ser já. feito aqui sem nenhum problema. Mas os dynos de chassi, que é este caso, tem algumas particularidades, ok? Yeah. Uma das particularidades é que eles têm normalmente um limite de velocidade, depende do ok. dyno que tu Yeah. tens, do tamanho do rolo, do peso do rolo e etc. Tens um limite de velocidade e de potência, isto é, e de torque, na verdade. Tem um limite, quer dizer que Exatamente. eu sou capaz de ter uma medida que é além daquele limite do dyno? Tem dynos que são feitos e fabricados para 200 km por hora, tem dynos que são 300 km por hora, depende do dyno, ok? Ok, Este é um yeah. dyno que está fabricado para 320 km por hora e 1000 cavalos, portanto, deve conseguir suportar a maior parte dos carros que temos na praça. Hey, eu quero ver esses Mark X de 1000 cavalos a virem para aqui. Vir aqui Pops and Bangs. E Pops and Bangs não são 1000 cavalos. Yeah, sabe? vamos ver. Mas tem uma coisa dos dynos de chassi, que é onde eu vou entrar para um outro dyno a seguir. Os dynos de chassi têm um porém. Qual é? É que tu dependes também do atrito que os teus pneus têm com o rolo. Ok. Então o que acontece? Um carro de muita potência, muito torque, às vezes ele patina em cima do rolo. E não gira o rolo em si. Exatamente. Yeah. O que é que isso faz? Faz com que as leituras, as medições do dyno sejam incorretos e muitas vezes há técnicas que... Esse vai ser o meu caso. O meu carro tem 1000 cavalos, vamos ler aqui talvez uns 200 um dia. Uma vez, se vocês quiserem, a gente ponha o BMW aqui do Amos no rolo Yeah. para ver quantos cavalos tem. Deixem aqui embaixo. Time BMW, nós sabemos que BMW mete nos cavalos, eles sempre dizem a menos enquanto é mais, então está relaxado. Sim, vamos ver se isso é verdade. E basicamente há muitos truques que outras pessoas aplicam certos compostos no próprio rolo para aumentar a aderência do rolo, mas há limites para isso e para isso surge um outro dyno que chama-se o dyno de hub. Dyno do hub, isso mesmo. Ok, que é um hub dyno, ok? Yeah. Que basicamente o que é que vamos colocar aqui um vídeo. O que dar acontece no exemplo. hub dyno, ele funciona exatamente como um dyno de chassi, só que não há as rodas no meio. O que acontece? Tira-se as rodas do carro e coloca-se diretamente no dyno. Então aperta-se o dyno no cubo do próprio carro. Yeah, Exatamente. E aí tu eliminas por completo o problema do atrito para carros de alta performance. Então, é que estamos a dizer que este dyno de hub é o mais accurate em termos de leitura. Para alta performance, Awesome. ok? Porque em termos de carros, alta performance estamos a falar de coisas muito estúpidas mesmo. Yeah. Uma coisa fora de comum. 3000 cavalos, como aquele estamos a carro falar- árabe ali, a Rafale, sei lá. Exatamente. Estamos a falar de coisas dessas. Para a maior parte dos casos, aliás, acho que não tem nenhum carro cá que é capaz de sobrepor o dyno de chassi. Ah, é? Cá. Se tiver, vamos ver. Vamos ver quem tem aí. Estamos só a trazer pedir, para nós venham cá testarmos. ter, vamos testar ver e se vamos isso ter os acontece. números. Yeah. I accept that challenge. Sim, e há também um terceiro tipo, que vamos falar aqui, que é um tipo que é pouco conhecido, principalmente porque está muito fora do mundo competitivo, mundo entusiasta, etc., que é o dyno de motor. Ah, ok? exatamente. O dyno de motor basicamente é uma sala inteira, ok, com um monte de sensores e aparelhos e etc., que permitem principalmente aos fabricantes de motores testarem os seus motores. Por isso que Exatamente. vocês veem Yeah. nos lançamentos dos veículos, dos motores, esse carro tem 200 cavalos. Aquilo são cavalos no motor, porque os fabricantes utilizam dyno de motor. Eles colocam o motor Yeah. na sala, testam o motor até os limites, etc. Quanta potência aquele motor faz. Agora, isso lembra-me de uma coisa. Geralmente nós quando estamos a falar das medições, já muita gente gosta de medir os cavalos do motor, mas isso é para não tomar em consideração as perdas que costumamos ter, né? Exatamente. Então, Será que um tópico podes bastante interessante, falar amor. de como é que funcionam essas perdas? Exatamente. O dyno do motor ignora por completo as perdas de transmissão, as perdas parasíticas de transmissão. Isso. Então, recolhe só a informação do motor. Só que quando vais conduzir um carro, tu não conduzes um motor. Não, tu tens tu não perdas conduzes um de motor. transmissão e etc. Então, o que acontece? Os dynos de chassi e de hub têm em conta as perdas de transmissão. Isso. E isso acontece porque, já falamos em algum vídeo, não me lembro qual é que foi, uma vez se alguém aí se lembra, que tem sempre perdas de transmissão do motor para a roda. Qualquer coisa pela qual a potência tenha que passar é uma resistência, é um atrito e, Exatamente. consequentemente, vai reduzir a Yeah. potência que chega Quer na dizer, roda. encontra a massa da própria transmissão, depois a massa dos próprios eixos e dos depois... cardais, dos pneus. Exatamente, Para um yeah. dyno, por exemplo, para um dyno de chassi,
o tamanho dos pneus impacta Na leitura. e impacta na potência e no torque que está a ser passado por rolo, Yeah. que é a potência na roda. Só que há aí outras coisinhas que, se calhar, até vou falar aqui de um parênteses, vou abrir aqui uma curiosidade que muita gente, se calhar, não faz ideia, é que, Amos, sabes que nem todos os motores que saem de fábrica têm a mesma potência. É verdade, os motores são todos diferentes uns dos outros, né? Exatamente, mesmo dois motores iguaizinhos, o fabricante Na mesma linha de montagem, né? Exatamente, o fabricante anuncia esse motor com, por exemplo, 200 cavalos. O que acontece é que aquilo é uma fabricação em massa e existem tolerâncias de componentes, etc. E muitas vezes, ou a maior parte das vezes, na verdade, eles não têm 200 cavalos redondos. Eles têm um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes muito mais ou muito menos. 205, 190. Isso é super normal. Da mesma forma que tu podes pegar em dois carros exatamente iguais, ok? E fazeres uma reprogramação, por exemplo, um escape ou uma modificação, qualquer modificação que seja, e esses dois carros vão ter ganhos diferentes. Primeiro pelo fator que eles têm potências diferentes de linha de montagem Claro. e depois porque existem fatores como desgaste dos componentes, quilometragem, A idade do motor, transmissão, Isso. tipos de pneus, etc. Tudo isso vai impactar na potência final que vai passar para a roda, embora sejam dois carros exatamente iguais, com exatamente a mesma configuração de software. Agora, é que o que estás a dizer-me então é que também podem haver tolerâncias do próprio dyno que podem ainda aumentar ou diminuir esse fator? Exatamente, Amos, ok? O próprio dyno tem as suas particularidades, ok? Uma coisa, vamos começar com isso, ok? Yeah. Dois dynos podem e vão, na maior parte das vezes, marcar números diferentes. Isso. Ok? A diferença costuma ser pequena entre um dyno A para o dyno B, mas é normal que eles marquem potências diferentes porque os rolos têm tamanhos diferentes, o software tem uma calibração diferente, ok? Exatamente. Normalmente não varia muito, mas esse é um dos fatores que conta muito, ok? O segundo fator é o que nós falamos, pneus do próprio veículo, ok? Tem Isso. dois carros exatamente iguais, o tamanho dos pneus impacta bastante enquanto a potência vai para a roda, ok? Isso. E depois aqui entramos na parte suculenta da coisa dos dynos, ok? Né? O que acontece? Os dynos podem muitas vezes ler potência no motor, só que Certo. eles não leem potência no motor. Okay? O que é que estão a ler? Assim, eles estão a ler potência na roda e eles calculam potência no motor. Então existe um cálculo que é feito ali? Exatamente. E cada fabricante de dyno tem a sua fórmula, que ela normalmente não foge assim tanto uma da outra, mas existe uma fórmula que permite aos fabricantes saber, dependendo das configurações que tu colocas no dyno, se é um carro que puxa a frente, se é um carro que puxa atrás, automático ou manual, tudo isso conta porque essas configurações todas têm perdas Impacto diferente. diferentes Yeah. de motor para a roda, ok? Eles têm resistências diferentes. Então, o que acontece? Os fabricantes de dyno têm lá fórmulas e cálculos que aplicam para transformar o torque que o dyno está a ler na roda em cavalos na roda e também em torque e cavalos no motor. Agora, uma coisa que eu notei, muitas vezes a gente quando põe um carro no dyno, preocupamos-nos muito com o arrefecimento. Isso é porque também afeta o próprio desempenho, Exatamente, certo? A não só ventoinha. desempenho, como também o reliability ou a confiabilidade do motor. Não vamos Isso. esquecer que a gente imaginemos que estamos na estrada com um carro a 140, 150 km por hora, não na estrada, na pista, ok? 120, ok? E tu tens o ar todo a bater na frontal do carro, Isso. ok? Tu pegas nesse mesmo carro e colocas em cima do dyno, em que ele não tem nenhuma refrigeração, tu não tens nenhum ar a passar, o carro vai aquecer. Isso é super normal, o carro está em muita carga, sem nenhuma refrigeração. E acho que nós já falamos da importância do arrefecimento para desempenho. Exatamente. Então, a ventoinha ou as ventoinhas estão lá para isso, para simularem ou fazerem um fluxo de ar como se o carro estivesse em movimento para permitir que... Agora, Eike, uma coisa que lembrei-me agora, naquele caso do Dieselgate, como é que aqueles carros da VW sabiam que estavam num dyno para mudarem o funcionamento? Basicamente, os carros têm bastante sensores, ok? Então, aquilo era um bocadinho sobre a posição do volante que estava direito, os sensores de ABS, por exemplo, num carro two-wheel drive, que é o carro deste, um dyno two-wheel drive, os sensores de ABS, rodas de trás estão marcados 0, o carro está parado. Os sensores de roda de frente têm velocidade, então eles juntavam esse conjunto de fatores e de sensores quer dizer, e sabiam então que o carro geravam estava menos força e menos emissões quando Exatamente. sentiam que estavam no ambiente de teste. Exatamente, pronto, eles foram multados por causa disso, by the way. Acho que até podemos falar de Dieselgate. Vamos falar de Dieselgate, Diga já que lá o também que está a acham história aí. aqui, né? Yeah. Pô, vai dizer que fui vencido. Yeah. Agora, mas há uma outra parte que é um termo bastante difícil, ok? Para encontrar um standard, ok? Isso. Que chama-se fator de correção. O que é isso, fator O de que é fator correção? de correção? Os dynos de chassi
tem uma coisa chamada fator de correção. Okay? O que acontece? Eu e o Amor estamos aqui no nosso dyno com as nossas condições atmosféricas. A gente já falou nos vídeos de motores e em vários outros vídeos também de turbo, se não me engano, Exatamente. que temperatura, altitude, umidade impactam bastante na quantidade de oxigênio que tem no ar e, consequentemente, na potência do motor. Exatamente. Okay? E nós aqui, por exemplo, em Maputo, Matola, estamos a nível do mar. Então nós somos beneficiados, por exemplo, a nível de altitude. Alguém que está em Joanesburgo, por exemplo, na África do Sul, tem uma altitude diferente e ele tem menos oxigênio no ar. Exatamente. Os números do dinamômetro sul-africano, de algum outro sítio, vão ser diferentes porque as condições atmosféricas variam. Exatamente. E então, por causa disso... Como é que a gente equilibra para ter standard sempre Exatamente. mantido? Começaram a surgir alguns standards, ok? Que são algumas fórmulas, na verdade, que dizem, ok, vamos assumir que a temperatura ideal é X, a umidade ideal é X e a altitude ideal é X, ok? Eles martelam, entre aspas, estes fatores e dizem que, ok, este aqui é o standard, este aqui é o normal, ok? Esse número varia um bocadinho de standard para standard, dá uns 3 ou 4 standards, não vamos entrar aqui neste detalhe, senão meu colega Eu vai vou dormir, apanhar vai sono. E o que é que isso causa, ok? Faz com que eu estou a correr o dyno aqui, tenha a opção no meu software de ativar ou não a correção ambiental. E o que é que isso faz? Ele escolhe o standard. Há um que é bastante utilizado, que quase todos utilizam. Okay, vamos colocar aqui em baixo qual é, que é a descrição desse standard. E ele pega nas temperaturas atuais do dia, ok? Isto aqui estamos com umidade tal, altitude tal, temperatura tal. Fazes o rolo, ok? Fazes o dyno, tens os números de torque de motor, O resultado e ele pega e calcula, aplica um fator de correção para como se estivéssemos nas condições ideais. Isso para quê? Para que eu que esteja aqui e alguém que esteja no outro lado do mundo consigamos comparar ou conversar e falar sobre as mesmas bases, falar sobre os números. É basicamente uma forma que os fabricantes da dyno encontraram para equilibrar as coisas, padronizar as coisas. Eu que tenho aqui 300 cavalos, alguém que está lá também tem 300 cavalos, só que lá ele não faz essa potência por causa da altitude. E o contrário também acontece. Se tiveres uma condição em que estás num ambiente melhor do que o standard definido, vais fazer um bocadinho mais de cavalos. Exatamente, vais fazer um bocadinho mais de cavalos sem o fator de correção, mas depois o fator de correção ele reduz os números para trás dentro daquele standard. Portanto, a dica que eu dou aqui, pessoal, os números são bons, são interessantes de ver, mas o mais importante de se ver num dyno, no resultado de um dyno, é primeiro linhas e curvas de torque e de cavalos, isso é muito importante. A entrega os números crus, brutos como tal, eles podem variar, ok? Pouco ou muito, mas podem variar, Quer não dizer, é isso o importante. Eu posso ter um cenário em que eu digo, meu carro faz 500 cavalos, mas de repente os 500 cavalos só são um pico nos mil rotações e já está. Acabou, isso não é um carro bom de conduzir, por exemplo, é um carro horrível de conduzir. Então a dica é essa, se vocês tiverem um dyno, façam um run lá, stock, depois querem aplicar uma modificação, querem testar alguma coisa, tune. A dica é fazerem o segundo run no mesmo dyno, aquele dyno tem os seus cálculos, etc. Agora, há outra coisa que são os happy dynos. Vamos lá de um happy dyno. Happy dynos. É happy ending também, depois o carro sozinho. Não é esse happy. Okay? Um happy dyno basicamente é o que a gente chama de um dyno que dá números bastante otimistas, né? Okay? Eu acho que pessoas até podem gostar mais deste dyno só por causa do boost o ego, que dá. Meu Marquex de 500 cavalos. Não. O que acontece? O Happy Dyno muitas vezes utiliza-se, ou o operador muitas vezes utiliza-se do fator de correção do dyno para manipular os números. Isso. Como é que isso é feito? Imaginemos que eu estou num dia como hoje, está um dia fresco, nice, e eu no software do dyno digo que o meu dia está quente, porque aquilo... Vamos entrar aqui num detalhe daqui a bocadinho. Eu digo lá, não, hoje estão 40 graus, está muito quente e tal. O dyno não sabe se isso é verdade ou não. O que acontece? Ele vai tirar as leituras de um dia frio, porque é o que o motor realmente está a receber, e vai amplificar aquele número para cima, como se fosse um dia bastante quente. Mas isso já foi resolvido nos dynos mais recentes, que é o nosso caso, por exemplo. O nosso dyno tem o que a gente chama de uma estação de temperatura, que é o weather station. Vai medindo o ambiente. Não nos permite martelar
informações ambientais, ok? Isso. Para eliminar essa possibilidade. O que nos permite é ativar ou não a correção ambiental, Yeah. que cá faz pouca diferença. Nós estamos mesmo. num ambiente bastante bom que a correção ambiental normalmente não passa de 5% cá. É isso. Mas olha, Eike, eu também acho que para aquilo que é até o próprio trabalho do mecânico, vai estar a fazer o tune ou a fazer configurações no carro, é bom ter as medidas ideais, né? Senão- Exatamente. Só que Yeah. muitas vezes faz-se isso que é para vender resultados para um cliente que são melhores que Do outro, outros, etc. exatamente, E muitas yeah. vezes não são números reais, ok? Por isso a ideia é sempre garantirem que a informação que está no dyno de correção ambiental está boa ou até desativar a correção ambiental. Só porque para muitas ver vezes os é mais números importante exatos. exatamente saberes qual é a evolução que o teu veículo teve e não exatamente os números brutos em si. ok? Yeah. Isso é muito bom para quem está a modificar o carro, quer ver o impacto que cada peça faz e o tudo. Então, é pá, sempre atenção aos resultados verdadeiros. Exatamente, não vamos inventar resultados. Então, Amos, Bom, eu acho que agora já entendo um bocadinho melhor. Eu até queria que o meu carro tivesse aqui a correr para ficar com os cavalos mais fortes. nada, mas... nada. Os cavalos não vão ficar goleiras. por Não é causa disso. desta. Não é desta, pessoal. Ok. Ok. Então acho que por hoje é tudo. É Se tiverem tudo. mais alguma dúvida sobre Dyno, deixem aqui em baixo. Se quiserem ver Yeah. o carro do Amos, Por aqui favor, no digam. Dyno, digam Yeah. também, às vezes, gente- E se quiserem trazer os vossos carros, também vem aqui ter, Tem né? aqui, Yeah. exatamente. O Dyno está operacional. O Dyno está aqui na Fuel Injection, na nossa sede, na Matola. O Dyno está operacional, tragam, a gente faz o Dyno Run, passamos aí os pacotes que a gente tem. Epá, acho que até podemos criar uma série a ver as leituras para descobrirmos o carro mais potente de Moçambique, né? O que é que acham? Só sabem que quem decide as coisas que vêm São para aqui vocês. são vocês. Yeah. Então, deixem aqui embaixo e Vemo-nos no próximo episódio. valeu! Boom! Em torque é... Errei aqui. Posso continuar? Yeah. Nesta, né? Bem, espera, vou começar. Agradecimento, Posso? yeah. 1, 2...